O fim da guerra e o início do castigo. Em maio de 1945, a Europa celebrava o fim da guerra mais devastadora da história. Os sinos tocavam em Londres, Paris e Moscou, as ruas se enchiam de flores, bandeiras e abraços. O Terceiro Reich havia caído. Hitler estava morto. A Alemanha, motor da destruição, jazia em ruínas. Mas enquanto o mundo respirava aliviado, no coração do continente se preparava outra tragédia, silenciosa e brutal. Não haveria paz imediata, mas um novo capítulo de sofrimento, o castigo coletivo ao povo alemão. As imagens dos campos de concentração libertados, como Buchenwald, Dachau ou Bergen-Belsen, estremeceram o planeta. Montanhas de cadáveres, esqueletos ambulantes, o cheiro da morte industrializada. Aquela visão consolidou uma ideia: o povo alemão, por ação ou silêncio, era culpado. A sede de justiça confundiu-se com a de vingança. E nos territórios do leste europeu, onde o nazismo deixara cicatrizes impossíveis de apagar, essa vingança rapidamente se transformou em política de Estado. Para milhões de alemães étnicos que viviam fora das fronteiras do Reich, seja na Prússia Oriental, Silésia, Sudetos, Hungria, Romênia ou nos Balcãs, o fim da guerra não significou libertação, mas condenação. Eram os chamados Volksdeutsche, descendentes de colonos estabelecidos há séculos, falantes de alemão, frequentemente católicos ou protestantes, que durante a expansão do Reich haviam sido apresentados como o povo racial irmão. Essa identidade tornou-se de repente uma marca de infâmia. O colapso do regime nazista destruiu toda a estrutura de autoridade no centro da Europa. Nas cidades ocupadas, os exércitos aliados, principalmente o soviético, assumiram o controle. A propaganda de Moscou repetiu por anos que a Alemanha deveria pagar por cada aldeia destruída, por cada criança assassinada na Bielorrússia, por cada soldado caído no Volga. Quando o Exército Vermelho cruzou a fronteira do Reich, fez isso com um espírito de vingança sem limites. Os estupros em massa, saques e execuções sumárias se multiplicaram. Os primeiros alemães a sentir o castigo histórico foram os civis no caminho das tropas soviéticas. Em Berlim, as ruínas fumegantes eram testemunho da derrota total. 280 mil civis mortos durante a batalha, milhares foram executados apenas por suspeita de pertencer ao partido nazista. Nas áreas rurais, colunas de refugiados tentavam fugir para o oeste. Mulheres com crianças, idosos, soldados feridos. Todos buscavam os americanos ou britânicos, temendo o que os soviéticos poderiam fazer. Alguns conseguiram atravessar o Elba. Outros ficaram presos no que logo seria conhecido como o inferno do pós-guerra. Enquanto isso, nas conferências de Yalta e Potsdam, os líderes aliados debatiam o futuro da Alemanha. O consenso era claro: deveria ser desmantelada política e territorialmente para que nunca mais representasse uma ameaça. O que não constava explicitamente nos tratados era o custo humano dessa decisão. As fronteiras seriam redesenhadas e milhões de pessoas ficariam do lado errado do mapa. O discurso público no leste europeu se encheu de slogans de purificação nacional. Na Tchecoslováquia, o presidente Edvard Benes proclamou que os alemães sudetos, cerca de 3 milhões de pessoas, deveriam ser expulsos como condição para a paz. Na Polônia, o novo governo comunista, com o apoio de Stalin, adotou a mesma postura. As ruas se encheram de cartazes dizendo: os alemães devem ir embora. Não importava se eram nazistas, opositores ou simples camponeses. A etnia era suficiente para ser culpado. As primeiras expulsões começaram mesmo antes da rendição oficial. No inverno de 1944, as tropas soviéticas avançavam para a Prússia Oriental e os civis fugiam desesperadamente. Muitos foram atingidos pelos bombardeios, outros morreram congelados nas estradas ou nos barcos que tentavam evacuar pelo Báltico. O navio Wilhelm Gustloff, torpedeado por um submarino soviético em janeiro de 1945, afundou-se com mais de 9 mil pessoas a bordo, a maioria mulheres e crianças, a maior catástrofe marítima da história. Nos meses seguintes, a violência tornou-se institucionalizada. Na Silésia, Polônia e Tchecoslováquia foram criados campos de internamento para alemães. Em muitos casos eram os mesmos campos que anteriormente abrigavam prisioneiros do nazismo, agora cheios de alemães despojados. Os prisioneiros eram obrigados a usar braçadeiras com a letra N de Niemiec, que significa alemão.
e eram submetidos a trabalhos forçados, tortura ou execuções sumárias. Ao mesmo tempo, na Alemanha ocupada pelas potências ocidentais, começava um processo diferente, a desnazificação. Milhares de funcionários, professores, engenheiros e artistas foram investigados por suas ligações com o regime. No entanto, enquanto os julgamentos de Nuremberg buscavam estabelecer uma justiça seletiva, no leste a justiça era substituída pela punição coletiva. A propaganda aliada contribuiu para reforçar essa divisão moral. Nos noticiários e jornais da época, os alemães eram mostrados como um povo inteiro envolvido na barbárie. As imagens de Auschwitz e Treblinka serviram como justificação simbólica para tudo o que viria. Poucos ousavam falar do sofrimento civil alemão. Fazê-lo era quase uma ofensa moral em um mundo que ainda contabilizava as vítimas do nazismo. O caos do fim da guerra misturou-se com a desintegração do Estado alemão. Entre as ruínas, as autoridades locais não podiam controlar as vinganças espontâneas. Em Königsberg, Breslau ou Gdansk, os alemães eram obrigados a usar braçadeiras brancas e trabalhar na limpeza de escombros. Muitos morreram de fome ou doenças, outros foram executados publicamente como símbolo de redenção nacional. A violência não distinguia ideologias. Na Tchecoslováquia, comunistas e nacionalistas concordaram na necessidade de eliminar a minoria alemã. Na Polônia, o ódio acumulado pela invasão de 1939 se traduziu em políticas de expulsão em massa. Nos Balcãs, os alemães do Banato e da Vojvodina foram perseguidos sem distinção. Mulheres jovens eram estupradas, homens enviados a campos de trabalho ou fuzilados, e crianças entregues a famílias locais ou deixadas morrer de fome. No verão de 1945, enquanto a Europa tentava se reconstruir, uma nova onda humana percorreu o continente. Mais de 10 milhões de alemães despojados caminhando para um país destruído. Atrás deles, aldeias vazias, cemitérios improvisados e uma Europa oriental purificada de germânicos. Nos discursos oficiais falava-se de transferências ordenadas de população. Na realidade, era uma limpeza étnica em escala continental. Trens carregados de deportados cruzavam fronteiras dia e noite sob os olhares de soldados soviéticos. Alguns comboios demoravam semanas para chegar ao destino. Muitos nunca chegavam. O sonho de justiça transformou-se em outro tipo de inferno, mais silencioso, mas igualmente cruel. As raízes do ódio, os alemães fora da Alemanha. Para compreender a magnitude das deportações que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, é necessário olhar para trás, muito antes da ascensão de Hitler. O mapa étnico da Europa Central havia sido durante séculos uma teia de povos misturados pela guerra, migração e comércio. Desde o século XIII, comunidades de língua alemã se estabeleceram na Boêmia, Morávia, Silésia, Hungria, Transilvânia e nos Balcãs, fundando aldeias, cultivando terras e criando guildas urbanas. Eram herdeiros do movimento conhecido como Ostsiedlung, a colonização alemã do leste. Essas comunidades, embora dispersas, compartilhavam uma identidade cultural baseada na língua, na religião protestante ou católica e na percepção de pertencimento ao espaço germânico. Com o tempo, tornaram-se um elemento essencial da paisagem econômica e urbana da Europa Oriental. Em regiões como os Sudetos, os alemães representavam mais da metade da população. Na Transilvânia, os saxões do sul mantinham desde o século XII privilégios concedidos por reis húngaros. Na Polônia e nos estados bálticos, comerciantes e proprietários de terras germânicos dominavam a economia local. No entanto, esse tecido multicultural começou a se fragmentar com o surgimento dos nacionalismos do século XIX. O conceito moderno de nação, que compreendia um povo, uma língua e um Estado, não admitia zonas cinzentas. Os alemães fora da Alemanha, antes vizinhos respeitados ou tolerados, começaram a ser vistos como uma quinta coluna potencial. A unificação do Império Alemão em 1871 e seu crescente poder militar acentuaram a desconfiança. Em Praga, Varsóvia ou Budapeste, começou-se a falar do problema alemão, uma expressão que antecipava tensões futuras. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, muitos desses grupos ficaram presos entre lealdades cruzadas. Alguns combateram nos exércitos imperiais austro-húngaro ou alemão, outros nos exércitos locais. Ao terminar o conflito,
O mapa europeu foi redesenhado em Versalhes e Saint-Germain e o princípio de autodeterminação dos povos foi aplicado de forma seletiva. Novas nações como Polônia, Checoslováquia, Iugoslávia e a Hungria reduzida nasceram com grandes minorias alemãs dentro de suas fronteiras. O caso da Checoslováquia foi emblemático. Cerca de 3 milhões de alemães dos Sudetos permaneceram dentro do novo Estado, apesar de desejarem integrar-se à Áustria ou Alemanha. Na Polônia, cerca de 1,5 milhão de germânicos foram incorporados às regiões recuperadas do antigo Reich, como Posen ou Alta Silésia. Na Romênia, cerca de 700 mil viviam na Transilvânia e no Banato. No total, mais de 10 milhões de alemães étnicos residiam fora da Alemanha e da Áustria no final da década de 1920. O Tratado de Versalhes não apenas humilhou a Alemanha, também alimentou ressentimentos mútuos. As minorias alemãs sentiram-se traídas pelas potências vencedoras, que pregavam a autodeterminação, mas ignoravam seu direito de escolher. Nas novas repúblicas, os governos locais implementaram políticas de nacionalização, fechamento de escolas alemãs, restrições ao idioma e confisco de terras. Na Polônia, os colonos alemães foram expropriados sob o pretexto de reformas agrárias. Na Tchecoslováquia, as regiões dos Sudetos ficaram marginalizadas do desenvolvimento industrial central. Durante as décadas de 1920 e 1930, esses grupos se tornaram uma ferramenta política da Alemanha de Weimar e, mais tarde, do regime nazista. Hitler explorou habilmente o descontentamento dos alemães no exterior. Em seus discursos, prometia proteção aos compatriotas oprimidos e usava sua situação como justificativa moral para a expansão do Reich. O exemplo mais claro foi o dos Sudetos. A campanha de propaganda nazista apresentou os alemães tchecoslovacos como vítimas de um suposto apartheid nacional. A crise culminou em 1938 com o Acordo de Munique, quando Grã-Bretanha e França cederam a Hitler o controle da região sem consultar Praga. Esse precedente foi devastador. Para tchecos, poloneses e eslovacos, a lembrança de como seus países foram desmembrados em nome dos alemães gerou desconfiança que após 1945 se transformaria em ódio. O expansionismo nazista, que utilizou as minorias alemãs como pretexto para invadir, selou o destino dessas comunidades. Aos olhos de seus vizinhos, todos eram colaboradores, espiões ou simpatizantes do Terceiro Reich. A Segunda Guerra Mundial exacerbou essa percepção. Nos territórios ocupados, muitos Volksdeutsche receberam privilégios do regime nazista, melhores rações, cargos administrativos e expropriações de propriedades judaicas ou polonesas. Alguns foram recrutados pelas SS em unidades especiais como a divisão Prinz Eugen, nos Balcãs, ou a Handschar, na Bósnia. Embora a maioria dos colonos alemães não tenha participado diretamente de crimes de guerra, a propaganda posterior os apresentou como cúmplices silenciosos da ocupação. Quando o Reich começou a desmoronar em 1944, as consequências foram inevitáveis. Os povos que haviam sofrido sob a dominação alemã estavam determinados a apagar toda a presença germânica de seu solo. A ideia de justiça misturou-se a um desejo ancestral de vingança. Os governos no exílio, como o tchecoslovaco de Benes, já haviam planejado a expulsão em massa antes mesmo do fim da guerra. Em Londres, em 1943, Benes declarou publicamente que os alemães da Tchecoslováquia devem partir, não ficará nenhum. Esse discurso coincidia com o pensamento de Stalin, que via as transferências populacionais como ferramenta política para estabilizar a Europa sob seu controle. A expulsão de alemães também servia para criar estados etnicamente homogêneos, mais fáceis de administrar dentro do bloco soviético. A justificativa moral era simples. Os alemães iniciaram a guerra, agora deveriam pagá-la. Na Polônia, onde a memória dos massacres nazistas em Varsóvia e Katyn ainda estava viva, a hostilidade tornou-se feroz. Em 1945, enquanto os exércitos soviéticos empurravam as fronteiras para o oeste, o governo provisório polonês viu uma oportunidade histórica de se vingar e ocupar as terras perdidas pela Alemanha. Na Tchecoslováquia, os chamados Decretos Benes autorizaram a confiscação de propriedades, a perda da cidadania e a deportação de todos os alemães e húngaros considerados traidores da República.
O que começou como uma reação nacionalista transformou-se em política continental. Entre 1944 e 1947, os Volksdeutsche foram perseguidos do Báltico aos Cárpatos. Aqueles que não morreram nas evacuações ou nos campos improvisados acabaram sendo transferidos à força para a Alemanha derrotada. A velha Europa multicultural, tecida por séculos, desapareceu em poucos meses. As cidades alemãs da Boêmia, as aldeias saxônicas na Transilvânia, as comunidades do Vístula e do Danúbio foram apagadas do mapa. A nova Europa nascia mais homogênea, mas também mais vazia. Em nome da paz futura, milhões de pessoas foram expulsas dos lugares onde viveram por gerações. Em 1946, um diplomata britânico descreveu a situação com franqueza. Estamos testemunhando a maior transferência de povos da história, e fazemos isso com consciência tranquila, porque desta vez os derrotados são os alemães. A herança do nazismo e a culpa coletiva. Em 8 de maio de 1945, quando a Alemanha assinou sua rendição incondicional, a Europa não apenas se libertou de uma ditadura, herdou suas ruínas morais. As imagens dos campos de extermínio reveladas pelas câmeras aliadas transformaram a percepção do mundo. Montanhas de cadáveres, câmaras de gás, fornos e os testemunhos dos sobreviventes consolidaram uma ideia que marcaria toda uma geração. O povo alemão havia ultrapassado uma fronteira irreparável da civilização. A atrocidade do nazismo não parecia fruto de alguns fanáticos, mas de uma nação inteira que havia obedecido sem protestar. Os julgamentos de Nuremberg, realizados entre 1945 e 1946, tentaram estabelecer uma linha entre criminosos e inocentes. No entanto, a escala dos crimes tornava impossível delimitar culpas individuais. Por trás dos líderes nazistas julgados, havia milhões de funcionários, soldados e civis que participaram da máquina do regime, seja por convicção, medo ou costume. Essa ambiguidade alimentou a noção de culpa coletiva. A ideia, embora juridicamente insustentável, tornou-se politicamente útil. A propaganda aliada, especialmente a soviética, difundiu o conceito de uma reeducação necessária do povo alemão. Era preciso erradicar o espírito que havia dado origem ao Terceiro Reich. Nos territórios ocupados, os meios controlados pelos vencedores repetiam a ideia de que o povo alemão deveria expiar seus pecados. Documentários britânicos e americanos mostravam aldeias inteiras obrigadas a visitar os campos de concentração para contemplar o que havia sido feito em seu nome. Na zona soviética, a pedagogia do castigo era mais direta. Trabalhos forçados, expropriações e destruição sistemática de símbolos nacionais. A culpa coletiva tornou-se uma forma de legitimação moral da ocupação. Nos discursos dos vencedores, o sofrimento alemão não passava de justiça poética. O general Eisenhower ordenou que as imagens dos campos fossem projetadas em todas as salas de cinema da Alemanha e que os próprios civis colaborassem na limpeza dos cadáveres. Em Moscou, o marechal Zhukov declarou que cada tijolo arrancado em Berlim é uma reparação pelos povos do leste. As cidades alemãs, transformadas em escombros pelos bombardeios aliados, eram vistas como o espelho físico dessa culpa. Hamburgo, Dresden, Berlim, Colônia, ruínas que simbolizavam expiação. Entre 1945 e 1946, milhões de alemães dormiam entre restos carbonizados, sem água nem alimentos. No entanto, fora de suas fronteiras, essa miséria despertava pouca compaixão. Os povos da Europa Oriental e do Báltico, que perderam mais de 30 milhões de vidas sob a ocupação nazista, consideravam aquele sofrimento um preço justo. A retórica da culpa também se estendeu às comunidades germânicas no exterior. Na Tchecoslováquia, Polônia, Hungria ou Iugoslávia, a associação entre germandade e nazismo tornou-se absoluta. A propaganda local as descrevia como sementes do Reich, e sua eliminação era apresentada como um ato de justiça histórica. As autoridades justificaram os despejos, campos de internamento e execuções, afirmando que essas populações eram culpadas por sua mera existência. O conceito de culpa herdada teve uma dimensão mais profunda. O mundo percebia toda a cultura alemã como suspeita. Filósofos, artistas e cientistas alemães foram afastados ou silenciados. As universidades foram purgadas. A música de Wagner, a poesia de Hölderlin e a filosofia de Nietzsche ficaram marcadas pela sombra do nazismo.
construiu-se uma narrativa na qual toda a tradição alemã conduzia inevitavelmente a Hitler. Nesse contexto, qualquer forma de simpatia pelos alemães deslocados era interpretada como uma traição moral à memória das vítimas do Holocausto. Nos países sob influência soviética, essa culpa foi transformada em instrumento político. Stalin entendeu que manter viva a memória do terror nazista servia para unir os novos regimes comunistas. O inimigo derrotado continuava útil, mesmo ausente. As autoridades locais incentivavam desfiles e atos comemorativos lembrando os crimes alemães, enquanto milhares de alemães eram deportados para campos na Sibéria ou usados como mão de obra escrava. O castigo confundia-se com a justiça, e a justiça com o controle. No Ocidente, embora com métodos menos brutais, o princípio era semelhante. A política de desnazificação promovida pelas potências anglo-saxãs tinha como objetivo erradicar qualquer vestígio ideológico do passado. Na prática, isso significava que milhões de alemães tiveram que preencher questionários sobre sua participação no regime, perder seus empregos ou serem impedidos de exercer cargos públicos. Os tribunais de desnazificação, chamados Spruchkammern, analisaram mais de 13 milhões de casos. Apenas uma pequena porcentagem foi condenada, mas o efeito psicológico foi devastador. Ser alemão havia se tornado um estigma. Enquanto isso, a propaganda oficial evitava mostrar o drama dos refugiados. Os trens carregados de deslocados vindos do leste não apareciam nos noticiários aliados. A fome e as epidemias nos campos de recepção foram silenciadas. Em um mundo que ainda enterrava as vítimas do nazismo, ninguém estava disposto a ouvir o sofrimento dos vencidos. A culpa coletiva também funcionava como um muro de silêncio. Nesse contexto, o discurso do castigo encontrou respaldo no direito internacional. A Conferência de Potsdam, em julho de 1945, legitimou a expulsão ordenada e humana dos alemães que viviam fora das novas fronteiras. O eufemismo escondia uma realidade brutal: o deslocamento forçado de entre 12 e 14 milhões de pessoas. Para as potências ocidentais, isso era uma forma de corrigir erros históricos. Para a União Soviética, um instrumento de controle territorial. A ideia de uma Alemanha culpada e dividida tornou-se a pedra angular da nova ordem europeia. Os acordos aliados e a fronteira Oder-Neisse. No verão de 1945, quando os exércitos ainda patrulhavam as ruínas da Europa, as potências vencedoras reuniram-se em um subúrbio de Berlim para decidir o futuro do continente. A Conferência de Potsdam, realizada entre 17 de julho e 2 de agosto, foi o último encontro dos grandes líderes aliados. Harry Truman, sucessor de Roosevelt, Winston Churchill, substituído no meio das sessões por Clement Attlee, após perder as eleições britânicas, e Joseph Stalin, o senhor absoluto do leste. Naquela mansão cercada por jardins destruídos, delineou-se o novo mapa da Europa. Entre suas decisões, uma marcaria para sempre a história de milhões de alemães: a criação da fronteira Oder-Neisse. O princípio parecia simples. A Alemanha deveria ser reduzida territorialmente e desmilitarizada. As províncias orientais, Prússia Oriental, Pomerânia e Silésia, seriam entregues à Polônia e à União Soviética, como compensação pelos territórios poloneses anexados por Stalin a leste da linha Curzon. Mas por trás dessa fórmula técnica, escondia-se uma tragédia humana. Ao traçar uma fronteira em um mapa, os aliados condenavam mais de 10 milhões de pessoas ao deslocamento. Stalin foi o arquiteto desse redesenho. Seu objetivo era duplo: recompensar a Polônia por sua obediência e impedir que a Alemanha pudesse se reerguer como potência. Em suas palavras, o rio Oder e seu afluente, o Neisse, deveriam ser o muro de segurança dos povos eslavos. Churchill protestou, argumentando que mover as fronteiras dessa maneira seria um desastre logístico e moral. Mas a posição britânica havia perdido peso diante do domínio soviético no terreno. Truman, recém-chegado e sem a experiência de Roosevelt, cedeu aos fatos consumados. As tropas soviéticas já ocupavam toda a região. Na prática, a fronteira Oder-Neisse existia antes de ser formalizada. As autoridades polonesas, apoiadas por Moscou,
Haviam começado a instalar administrações locais, expulsar a população alemã e colonizar as terras com famílias polonesas vindas do leste, expulsas por sua vez pela URSS. A tragédia multiplicava-se em cadeia. Um povo substituía outro, e cada deslocamento justificava-se pelo anterior. Nos documentos oficiais de Potsdam, falava-se em transferências ordenadas e humanas da população alemã. Os diplomatas ocidentais sabiam que essas palavras eram uma máscara. Relatórios do exército americano e do Foreign Office já haviam descrito cenas de violência, fome e execuções. Mas os líderes aliados optaram por olhar para outro lado. A prioridade era manter a cooperação com Stalin e evitar um novo conflito. No equilíbrio do pós-guerra, o destino dos alemães do leste era um preço aceitável. No terreno, a fronteira Oder-Neisse foi traçada com precisão militar. O rio Oder nasce nos Sudetos e deságua no Báltico. Seu afluente, o Neisse, separa a Silésia da Lusácia. As cidades de Breslau, Stettin e Danzig, que durante séculos foram centros culturais e comerciais alemães, passaram a se chamar Wrocław, Szczecin e Gdańsk. Em questão de semanas, as placas mudaram de idioma, os arquivos foram confiscados e os habitantes germânicos expulsos ou marcados com braçadeiras. A maquinaria da nova ordem impôs-se sem pausa. Os soviéticos instalaram comissões de polonização que reorganizavam propriedades, atribuíram habitações e distribuíram os colonos. Os camponeses alemães foram forçados a abandonar suas terras, deixando para trás tudo o que possuíam. Na Silésia, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas partiram para o oeste entre julho e dezembro de 1945, muitos a pé, empurrando carroças, vigiados por milicianos armados. Em algumas aldeias, as autoridades polacas ofereciam às famílias alguns minutos para recolher seus pertences antes de fechar as casas com selos oficiais. Ao longo do Oder, os engenheiros militares soviéticos começaram a construir pontes, fortificações e postos de controlo. Em cada margem surgiam novas aldeias polacas utilizando os restos materiais das alemãs. As igrejas mudaram de nome, os cemitérios foram profanados e os monumentos destruídos. A própria memória da paisagem foi alterada. Nem todos os aliados aceitaram a nova fronteira com convicção. A França, que não participou diretamente em Potsdam, expressou sua discordância. Charles de Gaulle considerava que a linha Oder-Neisse dava poder demais à Polônia e à URSS, enfraquecendo o restante da Europa. Mas sua voz chegou tarde. A divisão do continente já era um fato. O mapa da Guerra Fria começava a se delinear. Na Alemanha, a notícia caiu como um golpe impossível de assimilar. A população do leste, cerca de 7 milhões de pessoas, compreendeu que não haveria retorno. Os trens que partiam para o oeste chegavam superlotados, com famílias inteiras amontoadas, muitas vezes sem água ou comida. Em cada estação, as autoridades soviéticas revistavam os vagões e confiscavam relógios, joias ou casacos. Os relatórios aliados da época registram que, apenas entre outubro de 1945 e junho de 1946, mais de 500 mil de alemães morreram durante as expulsões da Polônia. Enquanto isso, as novas autoridades polacas justificavam o processo como uma limpeza de inimigos potenciais. A propaganda insistia que essas terras haviam sido devolvidas ao seu legítimo povo eslavo. Nas escolas, ensinava-se que os alemães eram invasores desde a Idade Média e que sua expulsão era uma reparação histórica. A fronteira Oder-Neisse não apenas redefiniu a geografia, destruiu séculos de convivência. Cidades como Breslávia, onde se falavam 4 idiomas e conviviam judeus, polacos e alemães, foram reduzidas a ruínas habitadas por colonos que não conheciam suas ruas. O inverno do Êxodo, a fuga para o oeste, 1944 a 1945. O inverno de 1944 caiu sobre o Reich como uma maldição. Enquanto o exército soviético avançava pelo leste, milhões de alemães perceberam que o fim estava próximo. As cidades ardiam sob os bombardeios aliados e os campos ficavam vazios. Na Prússia Oriental, Pomerânia, Silésia e nos territórios bálticos, os civis começaram a empacotar silenciosamente o pouco que podiam carregar. Algumas roupas, documentos, retratos familiares. Ninguém sabia ao certo o que vinha, mas todos tinham ouvido as histórias.
Estupros, saques, execuções. A Frente Vermelha se aproximava e, com ela, o espectro da vingança. À medida que o Exército Vermelho cruzava o Vístula, as autoridades nazistas locais vacilavam entre a propaganda e o pânico. Hitler havia proibido as evacuações civis, qualificando-as como traição e covardia. Os Gauleiter, chefes regionais do partido, obedeciam à ordem com fanatismo. As rotas ferroviárias eram reservadas para transporte militar. Os civis deveriam resistir até o último homem. Mas em janeiro de 1945, quando as colunas soviéticas invadiram a Prússia Oriental, a ficção desmoronou. As pessoas fugiram por conta própria, a pé, em carroças, sobre o gelo do Báltico, buscando um oeste cada vez mais distante. A Operação Hannibal, improvisada pela Kriegsmarine, tornou-se o maior resgate marítimo da história. Dezenas de navios partiram dos portos de Gotenhafen, Pillau e Königsberg em direção à Dinamarca e à Alemanha Ocidental, transportando refugiados, feridos e soldados. Entre janeiro e maio de 1945, mais de 2 milhões de pessoas cruzaram o mar sob ataques soviéticos. Alguns navios chegaram. Outros se tornaram tumbas flutuantes. Em 30 de janeiro, o Wilhelm Gustloff foi torpedeado pelo submarino soviético S-13. Mais de 9.000 pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças. Apenas algumas centenas sobreviveram nas águas geladas do Báltico. Poucos dias depois, o general von Steuben e o Goya sofreram o mesmo destino. Em poucas semanas, o mar se encheu de cadáveres e restos de bagagem. Em terra firme, a cena era ainda mais aterradora. As estradas estavam cobertas de neve e sangue. Colunas intermináveis de refugiados avançavam sob bombardeios e temperaturas de 20 graus abaixo de zero. Mães arrastavam trenós com crianças. Homens empurravam bicicletas carregadas de pertences. Muitos caíam e não se levantavam. Os cadáveres se acumulavam nas margens da estrada, cobertos com mantas ou com uma simples camada de neve. À noite, os uivos do vento se misturavam aos choros dos órfãos. O êxodo alemão era uma procissão de fantasmas. O Exército Vermelho, endurecido por anos de guerra total, não mostrava piedade. Os estupros em massa tornaram-se uma arma de terror. Na Prússia Oriental, relatórios soviéticos internos registraram milhares de casos apenas nas primeiras semanas. Mulheres de todas as idades, incluindo freiras e meninas, foram atacadas sistematicamente. Em algumas aldeias, os homens eram fuzilados após testemunharem os ataques. As ordens vinham do topo: vingar cada lágrima russa com uma lágrima alemã. O Marechal Zhukov não as deteve. O próprio Stalin as justificou com frieza. Os soldados que lutaram até Berlim têm o direito de se divertir um pouco. Nas aldeias da Silésia e Pomerânia, os camponeses que permaneceram foram tratados como inimigos. Os soldados soviéticos confiscavam alimentos, matavam o gado e incendiavam casas. Pelo caminho, alguns tentavam se unir a comboios do exército alemão em retirada. Os civis eram afastados ou jogados dos trens para dar lugar às tropas. Em meio ao caos, ninguém sabia quem comandava. As autoridades nazistas desapareciam ou se suicidavam. Os refugiados ficavam à mercê do inverno e dos vencedores. Os poucos hospitais restantes estavam sobrecarregados de feridos. Em Königsberg, o médico Hans von Lehndorff descreveu como os corredores se enchiam de mães com crianças congeladas nos braços. Nos campos abertos, os abrigos improvisados tornaram-se valas comuns. Os cavalos morriam de exaustão e seus corpos serviam de abrigo ou alimento. A decomposição da frente oriental refletia-se na fuga desordenada da população civil. O caos alcançou dimensões bíblicas quando as tropas soviéticas cercaram Danzig e Stettin. Os portos colapsados se encheram de multidões implorando um lugar em qualquer barco. Os marinheiros, desesperados, carregavam os refugiados em coberturas lotadas. Alguns navios partiam sem rumo, com excesso de peso, navegando às cegas entre minas e submarinos inimigos. As explosões noturnas iluminavam o mar como relâmpagos. O Báltico tornou-se um cemitério invisível, coberto de silêncio e sal. Aqueles que conseguiram chegar ao oeste encontraram cidades reduzidas a pó. Hamburgo, Lübeck e Kiel não tinham capacidade para recebê-los. Nos cais, os funcionários aliados olhavam desconfiados para os recém-chegados. Muitos foram internados em campos de trânsito, antigos campos de prisioneiros ou quartéis militares.
Lá, a fome e as doenças continuaram o que o inverno havia começado. Milhares morreram sem sequer atravessar uma fronteira reconhecida. A tragédia do êxodo não foi registrada em detalhes pela mídia aliada. Nos noticiários, os refugiados mal apareciam, confundidos entre os escombros. As potências vencedoras temiam que mostrar esse sofrimento diluísse a imagem da culpa alemã. Mas nos relatórios de campo, os testemunhos são incontestáveis. Em fevereiro de 1945, a Cruz Vermelha Suíça relatou que dezenas de milhares de mulheres e crianças alemãs vagam sem abrigo entre a Silésia e a Saxônia, perseguidas pela fome e pela doença. Ninguém respondeu. O número exato de vítimas continua sendo objeto de debate. As estimativas mais conservadoras falam de entre 500 mil e 1 milhão de mortos durante a fuga. Muitos nunca foram contados. Desapareceram sob o gelo do mar, nas florestas ou em covas improvisadas à beira da estrada. Famílias inteiras desapareceram sem deixar registro. Os sobreviventes chegaram ao oeste sem nomes, sem casas, sem nação. A Alemanha que conheciam deixou de existir. A tragédia dos refugiados dentro da Alemanha. Quando a guerra terminou, a Alemanha deixou de existir como Estado, mas milhões de alemães ainda respiravam. Em suas ruínas moviam-se espectros humanos, prisioneiros libertados, soldados derrotados, viúvas, órfãos e refugiados do leste. A palavra Flüchtlinge, que significa refugiados, tornou-se cotidiana, quase banal. Ninguém sabia quantos eram. Alguns cálculos dos aliados apontavam entre 10 e 12 milhões de pessoas vagando sem lar, buscando um canto para sobreviver. Era o maior deslocamento humano da história europeia moderna. O país estava dividido em 4 zonas de ocupação: soviética, americana, britânica e francesa. Todas, sem exceção, colapsaram com a chegada dos expulsos. As aldeias que ainda permaneciam de pé não podiam abrigar tanta gente. As estradas estavam repletas de carroças quebradas, bicicletas e corpos. No oeste, os soldados americanos viam intermináveis colunas de famílias esfarrapadas avançarem. Alguns vinham da Silésia, outros do Báltico, outros da Hungria ou Romênia. Todos tinham o mesmo olhar vazio, de quem não pertence mais a lugar nenhum. Na Baviera, Saxônia e Schleswig-Holstein, os refugiados amontoaram-se em escolas destruídas, estábulos ou porões. Aqueles que conseguiam encontrar um teto precisavam compartilhá-lo com os locais. O governo militar americano ordenou a requisição de residências, mas o ressentimento crescia. Os alemães ocidentais, que também sofriam fome e escassez, viam os recém-chegados como intrusos. Eram chamados de os do leste, com desprezo e medo. Sua presença lembrava um passado que todos queriam esquecer. A desnutrição era generalizada. Em 1946, a média de consumo calórico nas zonas ocupadas era inferior à dos campos de concentração durante os últimos meses do Reich. Em Hamburgo e Berlim, as crianças comiam cascas de árvore e sopas de urtiga. Os trens de suprimentos aliados não eram suficientes. Nos campos de refugiados improvisados, doenças se espalhavam rapidamente. Tifo, disenteria, tuberculose. Os corpos se empilhavam em valas cobertas de neve. As autoridades militares redigiam relatórios com números sucintos, sem comentários. As potências vencedoras consideravam os refugiados parte do problema alemão. Em seus escritórios, os altos comandantes chamavam-nos de Displaced Persons, uma categoria que os colocava na mesma lista dos prisioneiros de guerra, mas sem direitos de repatriação. Os campos de recepção se multiplicaram. Em Lübeck, Göttingen, Kassel ou Augsburg, foram erguidos barracões de madeira cercados por arame farpado. Em muitos casos, eram os mesmos lugares onde meses antes estiveram os prisioneiros do regime nazista. Agora, os alemães estavam dentro. A moral da ocupação não contemplava a empatia. Os aliados tinham visto o horror dos campos e consideravam que o sofrimento alemão era uma consequência lógica. Quando alguns oficiais americanos ou britânicos tentavam organizar ajuda, eram advertidos por seus superiores. Não esqueça quem começou a guerra. Os soviéticos, por outro lado, viam os refugiados como massa útil para trabalho forçado. Milhares foram deportados para o leste, destinados a minas, fábricas e obras de reconstrução na Polônia ou URSS. A miséria era tal que o conceito de identidade se dissolveu. Os recém-chegados não tinham documentos.
Muitos ocultavam sua origem por medo de serem rejeitados. Em algumas aldeias, as autoridades locais obrigavam-nos a registrar seus nomes com novas grafias para integrá-los ou apagar seu passado. Nas escolas, as crianças eram separadas. Os do leste falavam dialetos diferentes, tinham costumes rurais e vestiam trapos. Eram chamados de mendigos do Reich. Aquela geração cresceria marcada pelo estigma. Os primeiros meses de 1946 foram os piores. O inverno voltou a castigar uma população exausta. Os armazéns estavam vazios e as rações militares diminuídas. Em Hamburgo, o pão era misturado com serragem para render. Em Berlim, a fumaça dos escombros ainda cobria o céu. Os cadáveres de refugiados sem nome eram jogados em valas comuns ao lado de soldados caídos. Ninguém distinguia entre os mortos do Reich e os mortos de fome. Alguns tentaram retornar às suas regiões de origem, mas as fronteiras estavam fechadas. No leste, as novas autoridades polonesas e tchecas haviam confiscado todas as propriedades alemãs. As casas foram ocupadas por colonos eslavos e as aldeias foram renomeadas. Voltar era impossível. O caminho de volta terminava nas armas dos guardas de fronteira ou nos campos soviéticos. Em 1947, a ocupação havia se normalizado. As zonas aliadas estavam cheias de refugiados que já não eram temporários, mas cidadãos fantasmas. Estatísticas oficiais publicadas anos depois mostram números apocalípticos. Só em 1945, entre 500 mil e 800 mil refugiados morreram em trânsito ou nos primeiros meses após a chegada. Entre eles, dezenas de milhares de crianças. Os hospitais improvisados em igrejas e mosteiros não davam conta. Em Lübeck, as freiras beneditinas enterravam diariamente dezenas de recém-nascidos mortos por desnutrição. Em Berlim, um relatório britânico alertava que 40% das crianças alemãs pesam menos do que o necessário para sobreviver ao inverno. Apesar do silêncio oficial, houve vozes que tentaram denunciar a tragédia. Algumas organizações religiosas, como Caritas ou a Cruz Vermelha Alemã, começaram a distribuir alimentos e roupas. Os padres pregavam a necessidade de redimir pelo trabalho, enquanto os refugiados limpavam escombros ou reconstruíam estradas. Na zona britânica, o arcebispo de Colônia, Joseph Frings, justificou publicamente o roubo de alimentos por necessidade, originando a expressão Fringsen, roubar para sobreviver. O desespero havia se tornado norma. Na zona soviética, a situação era ainda mais dura. As autoridades comunistas impuseram cotas de produção e racionamento extremo. Os refugiados eram usados como mão de obra barata em minas e fábricas. Em 1947, milhares foram transferidos para campos na Polônia e na Tchecoslováquia, oficialmente para reconstruir o que a Alemanha destruiu, mas na realidade eram prisioneiros sem condenação. O trauma coletivo dos deslocados moldou o caráter da Alemanha do pós-guerra. Em cada cidade destruída, os recém-chegados reconstruíram casas, igrejas e fábricas. Integraram-se lentamente, mas a memória da fuga nunca desapareceu. Paradoxalmente, a miséria compartilhada tornou-se um ponto de união entre os alemães do leste e do oeste. Com os anos, os filhos desses refugiados ficaram conhecidos como Geração Trümmer, ou Geração das Ruínas, aqueles que cresceram entre montes de pedra e aprenderam a viver sem futuro. Entre 1945 e 1950, mais de 2 milhões de pessoas morreram na Alemanha como consequência direta da fome, das doenças e do deslocamento. Ninguém foi julgado por isso. Os arquivos militares classificaram as mortes sob uma fórmula fria, efeitos colaterais do pós-guerra. O caso checoslovaco, vingança e humilhação. Na noite de 8 de maio de 1945, enquanto na Europa se celebrava a rendição alemã, em Praga explodia a ira contida. A ocupação nazista havia deixado na Checoslováquia 1 milhão de mortos, cidades devastadas e feridas impossíveis de fechar. Durante 6 anos, o país foi um protetorado do Reich, administrado com brutal eficiência. Os Sudetos tornaram-se o emblema do desmembramento nacional. Ali começou a humilhação em 1938, quando Hitler os anexou após o Acordo de Munique. Ali também começaria a vingança 7 anos depois. O presidente no exílio, Edvard Benes,
havia advertido desde Londres que, quando a Checoslováquia fosse livre novamente, não permaneceria nenhum alemão dentro de suas fronteiras. Nos meses que antecederam o fim da guerra, seu governo preparou secretamente uma política de purificação étnica. Com o apoio de Moscou, comunistas tchecos e nacionalistas concordaram em um objetivo comum: expulsar os 3 milhões de alemães sudetos considerados culpados coletivos pela desintegração do país. As ordens foram executadas com rapidez e ferocidade. Nas semanas posteriores à rendição, milícias locais, partidários e policiais improvisados percorreram as aldeias alemãs armados com rifles, paus e correntes. Os alemães eram retirados de suas casas, marcados com braçadeiras brancas e concentrados em praças ou fábricas abandonadas. Suas propriedades eram confiscadas e eles eram obrigados a marchar a pé em direção ao oeste. As cenas se repetiram em milhares de vilarejos. Idosos espancados, mulheres com a cabeça raspada, crianças arrastando malas. Um dos episódios mais brutais ocorreu na cidade de Brno, na Morávia. Em 30 de maio de 1945, as autoridades locais ordenaram a expulsão de toda a população alemã. Cerca de 27 mil pessoas, na sua maioria mulheres, idosos e crianças, foram obrigadas a marchar sob escolta até a fronteira austríaca. O trajeto de mais de 50 quilômetros tornou-se um calvário. O calor, a falta de água e as agressões causaram milhares de mortes. Os corpos foram deixados à beira do caminho. O episódio seria lembrado como a Marcha da Morte de Brno. Outros lugares tornaram-se cenários de massacres. Em Postoloprty, a noroeste de Praga, centenas de prisioneiros alemães, em sua maioria jovens e soldados desmobilizados, foram fuzilados entre 3 e 7 de junho de 1945 por milícias tchecas. Em Přerov, uma coluna de refugiados que retornava da Áustria foi detida por um grupo de partidários comunistas. Todos os homens, mulheres e crianças, estimados em cerca de 265, foram executados e jogados em uma vala comum. Nenhum dos responsáveis foi processado. À medida que os meses avançavam, a violência espontânea deu lugar a um sistema mais organizado. Em agosto de 1945, o governo checoslovaco emitiu os chamados Decretos Benes. Eram 143 leis que legalizavam a confiscação de bens, a perda da cidadania e a deportação de todos os alemães e húngaros que tivessem apoiado o Reich. Na prática, a norma abrangia quase toda a população alemã do país. Os Sudetos foram declarados propriedade do Estado e seus habitantes inimigos da nação. Os campos de internamento se multiplicaram. Na antiga fábrica de tijolos de Postoloprty, em Litomerice e em Ústí nad Labem, milhares de alemães foram confinados em condições desumanas. Os prisioneiros trabalhavam na limpeza de escombros e desmontagem de fábricas que seriam enviadas posteriormente como reparações de guerra para a União Soviética. Em alguns campos, os guardas se ensandeciam com crueldade particular. Foram documentados casos de tortura, estupros e execuções públicas, muitas vezes filmadas pelos próprios milicianos. Em 31 de julho de 1945, uma explosão em um depósito de munições em Ústí nad Labem provocou o caos. Sem provas ou investigação, as autoridades acusaram os alemães locais de sabotagem. O que se seguiu foi um pogrom. Dezenas de homens e mulheres foram assassinados nas ruas, jogados no rio Elba ou enforcados nas pontes. Os soviéticos presentes na cidade não intervieram. Enquanto isso, a imprensa tchecoslovaca celebrava as expulsões como a Segunda Libertação. Os jornais publicavam manchetes como "A Pátria Purificada" e "A Justiça de Benes se cumpre". A propaganda estatal insistia que não se tratava de vingança, mas de restauração da ordem natural. As imagens dos trens carregados de alemães partindo para a Alemanha eram exibidas como prova de soberania recuperada. A comunidade internacional observou com ambiguidade. Britânicos e americanos, conscientes de que o processo violava os acordos de Potsdam sobre transferências humanas e ordenadas, decidiram não intervir. A prioridade era evitar tensões com Moscou. Em seus relatórios, os diplomatas descreviam as expulsões como consequências inevitáveis da guerra. O silêncio equivalia a consentimento. No outono de 1946, quase todos os alemães dos Sudetos haviam desaparecido da Tchecoslováquia.
Dos 3 milhões que habitavam o país antes da guerra, restavam apenas cerca de 200 mil, a maioria casada com tchecos ou considerada indispensável para a indústria. Suas casas foram ocupadas por colonos tchecos e eslovacos trazidos de outras regiões. As cidades mudaram de nome, os cemitérios alemães foram destruídos. A própria paisagem foi reescrita. O governo tchecoslovaco não se arrependeu. Edvard Benes declarou ao parlamento que a expulsão foi uma necessidade moral e política. Anos depois, seu ministro do interior, Václav Nosek, resumiu a filosofia do processo. Fizemos em poucos meses o que a história não conseguiu em séculos, uma Tchecoslováquia sem alemães. No entanto, a ferida nunca se fechou completamente. Décadas depois, quando os arquivos foram abertos após a queda do comunismo, os testemunhos das vítimas sobreviventes revelaram a magnitude do horror. Em cartas, diários e documentos, os expulsos descreviam como suas aldeias eram saqueadas, como suas famílias desapareciam em marchas ou campos, e como crianças eram separadas e entregues a famílias tchecas. Em muitos casos, seus nomes foram apagados dos registros civis. A limpeza étnica dos alemães dos Sudetos foi concluída em 1947. A Tchecoslováquia emergiu como um estado homogêneo, sem vestígios da minoria que por séculos havia feito parte de sua identidade cultural e econômica. Os edifícios das cidades fronteiriças, abandonados ou repovoados, mantiveram por anos inscrições em alemão em suas paredes. Testemunhos de uma história que ninguém mais queria lembrar. Em 1948, o Partido Comunista assumiu o poder e selou o silêncio oficial. Falar sobre os Sudetos tornou-se perigoso. Apenas meio século depois, após o fim do regime, a República Tcheca reconheceu parcialmente a responsabilidade moral por aquelas deportações. O caso polaco do ódio ao extermínio silencioso. Em nenhum lugar da Europa, o ódio contra os alemães foi tão profundo como na Polônia. Lá, a ocupação nazista não foi apenas militar. Foi uma política de extermínio sistemático. Milhões de poloneses, judeus e não-judeus, foram assassinados, suas cidades destruídas e sua elite intelectual aniquilada. Quando o Exército Vermelho entrou em 1945, o país era um cemitério. Nesse cenário, a ideia de vingança não precisou de propaganda. Bastou um silêncio compartilhado e um lema não escrito. Eles fizeram isso conosco. Agora é a nossa vez. As tropas soviéticas avançaram pelo leste, acompanhadas por milícias polonesas reorganizadas sob comando comunista. Atrás das linhas de batalha, as novas autoridades já preparavam a limpeza das áreas recuperadas do Reich. A Polônia, redesenhada por Stalin, havia perdido suas regiões orientais, Vilna, Lviv e Grodno, e receberia em troca terras alemãs no oeste, Silésia, Pomerânia e Prússia Oriental. Para povoá-las, era necessário esvaziá-las primeiro. Os primeiros decretos do Comitê Polonês de Libertação Nacional ordenaram a expulsão imediata dos alemães dessas regiões. Na teoria, as transferências deveriam ser feitas de maneira organizada e humanitária, seguindo o espírito de Potsdam. Na prática, eram operações punitivas. Civis eram retirados de suas casas, amontoados em trens de carga ou em colunas vigiadas por soldados. As marchas aconteciam sob frio extremo, sem comida nem água. Quem caía era abandonado. Pelo caminho, os cadáveres eram contados aos centenas. Nas províncias da Baixa Silésia e Pomerânia, as autoridades polonesas estabeleceram campos de internamento provisórios para aqueles que não podiam ser deportados imediatamente. Muitos eram antigos campos de concentração alemães reutilizados sem quase nenhuma alteração. Um deles, Zgoda, perto de Katowice, tornou-se símbolo da nova era de crueldade. Zgoda fazia parte do complexo de Auschwitz e estava sob controle do Ministério de Segurança Pública polonês. Seu diretor era um jovem de origem judaica chamado Solomon Morel, sobrevivente do Holocausto e comunista fervoroso. Sob seu comando, o campo se transformou em um pesadelo. Entre fevereiro e novembro de 1945, cerca de 6.000 prisioneiros alemães foram internados em condições atrozes. As surras eram diárias, as execuções arbitrárias e os estupros frequentes. Estima-se que pelo menos 2.000 morreram de tortura, doença ou inanição. Morel chamava isso de reeducação. Outros campos surgiram por todo o território: Jaworzno, Potulice,
Lambinowice, Sikawa, Gronowo, Glatz. Alguns eram administrados diretamente pelo exército, outros pelas novas autoridades locais. Em todos eles, a lógica era a mesma: punição coletiva. Os prisioneiros eram obrigados a desminar campos, desmontar fábricas ou limpar ruínas. Muitos eram crianças. Os guardas poloneses, muitos deles vítimas diretas do nazismo, exercitavam a vingança sem limites. Nos relatórios oficiais, as mortes eram registradas como epidemias ou acidentes de trabalho. Paralelamente, a propaganda estatal alimentava o ódio. Jornais comunistas publicavam manchetes como "Eliminemos a semente alemã" ou "Nunca mais o invasor germânico". O rádio repetia que a Polônia deveria se purificar para renascer. Nas escolas, as crianças aprendiam que as novas terras do oeste, chamadas Ziemie Odzyskane, territórios recuperados, eram propriedades ancestrais polonesas. Os mapas escolares apagaram os nomes alemães e os substituíram por traduções eslavas. Breslau tornou-se Wrocław, Stettin, Glogau, Głogów. Placas, lápides e monumentos foram destruídos. As cenas de violência se repetiram em centenas de vilarejos. Em Gliwice, soldados poloneses executaram dezenas de civis acusados de esconder armas. Em Gdansk, antigos trabalhadores portuários foram enforcados publicamente por colaborar com os nazistas. No campo de Potulice, mães eram separadas de seus filhos para acelerar as deportações. Os trens que partiam para o oeste, supostamente para zonas de recepção alemãs, chegavam com metade dos passageiros vivos. Entre 1945 e 1947, segundo estimativas do historiador alemão Rüdiger Overmans, entre 1,2 e 1,5 milhão de alemães morreram na Polônia como consequência direta das expulsões, dos campos e das marchas. O número inclui os que morreram de fome ou doença, mas também os que foram executados sumariamente. O número exato continua sendo controverso. Os registros foram destruídos ou falsificados pelas autoridades comunistas. O papel do governo polonês nessas massacres foi ambíguo. Oficialmente condenava os excessos e falava em excessos espontâneos do povo. Na realidade, muitos desses atos estavam coordenados. A polícia secreta, o temido Urząd Bezpieczeństwa, organizava batidas, controlava os campos e reportava diretamente a Moscou. Stalin tolerava a violência. Para ele, o sofrimento alemão fazia parte da justiça histórica. O ressentimento social também desempenhou um papel. Durante a ocupação nazista, os poloneses viveram sob um sistema de terror racial que os relegava à servidão. Ao retomar o poder, muitos sentiram que precisavam provar que não eram inferiores. O castigo aos alemães foi, em parte, uma reafirmação nacional. Nas aldeias onde colonos poloneses substituíram os alemães, eram realizadas cerimônias de purificação. A bandeira branca e vermelha era hasteada e os campos abençoados com água benta, enquanto os últimos alemães eram escoltados para os vagões. Em algumas áreas rurais, a violência adquiriu tons pessoais. Contas antigas, denúncias falsas e roubos eram disfarçados de justiça patriótica. Os registros judiciais mostram milhares de casos em que os acusadores se apropriaram de terras ou bens de famílias alemãs. Os tribunais raramente investigavam. Para a nova Polônia socialista, o passado devia ser apagado, não julgado. Enquanto isso, os refugiados alemães que tentavam atravessar a fronteira para o oeste enfrentavam um novo pesadelo: o fechamento progressivo das passagens. Os comboios eram devolvidos e muitos ficavam presos em terra de ninguém, vivendo em estações abandonadas ou campos de trânsito. As autoridades soviéticas começaram a classificar os deslocados segundo sua utilidade. Homens jovens eram enviados a campos de trabalho na Ucrânia, mulheres aptas para fábricas têxteis ou agrícolas, idosos e doentes, simplesmente descartados. O terror persistiu por anos. Em 1948, a administração polonesa ainda operava mais de 200 campos com população alemã. Apenas a partir de 1949, quando o regime comunista consolidou seu controle e precisava de mão de obra para a reconstrução, as expulsões em massa foram substituídas pela assimilação forçada. Alguns alemães foram registrados como poloneses, se aceitassem mudar seus nomes e declarar filiação eslava. Quem se recusou desapareceu. A figura de Solomon Morel tornou-se símbolo do poder descontrolado do pós-guerra.
Por décadas, foi protegido pelo regime comunista. Ascendeu na hierarquia policial e recebeu condecorações do Estado. Somente após 1989, com o fim do comunismo, surgiram os testemunhos dos sobreviventes de Zgoda. Em 1992, a justiça polonesa o acusou formalmente de crimes contra a humanidade, mas Morel conseguiu fugir para Israel, onde viveu até sua morte em 2007 sem ser extraditado. O silêncio sobre as expulsões alemãs na Polônia manteve-se durante toda a era soviética. Falar sobre isso era considerado propaganda revanchista. Os arquivos foram selados e as vítimas esquecidas. Na narrativa oficial, os poloneses eram apenas vítimas do nazismo, os alemães apenas verdugos. Não havia espaço para nuances. Os campos de trabalho e as novas purgas soviéticas. Enquanto a Europa celebrava o fim da guerra, no leste começava uma nova forma de cativeiro. As fronteiras estavam em movimento, os governos eram reconfigurados sob o controle de Moscou e milhões de alemães ficaram presos em terras agora dominadas pelo Exército Vermelho. Para Stalin, aqueles homens e mulheres não eram refugiados, mas um recurso. Mão de obra sem custo, culpada por definição e dispensável. A União Soviética havia perdido mais de 25 milhões de vidas durante a guerra e precisava se reconstruir. Fábricas, ferrovias e cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. Em vez de indenizações financeiras, que a Alemanha não podia pagar, Stalin decidiu cobrar com os corpos. Em 1945, a administração soviética criou uma vasta rede de campos de trabalho onde prisioneiros alemães e civis deportados seriam usados como força produtiva. O NKVD, a polícia política soviética, cuidava da logística. Os trens que antes transportavam tropas ou munições agora carregavam cargas humanas. Da Polônia, Checoslováquia, Hungria, Romênia e dos Balcãs, partiam comboios com milhares de alemães para a Ucrânia, Bielorrússia, Sibéria ou os Urais. Muitos morriam na viagem, sufocados ou congelados. Os sobreviventes eram distribuídos em campos de mineração, obras hidráulicas ou fábricas em ruínas. Em dezembro de 1944, ainda antes do fim da guerra, Moscou emitiu a ordem conhecida como Decreto número 7161. Todos os homens alemães entre 17 e 45 anos e mulheres entre 18 e 30 anos residentes na Europa Oriental deveriam ser deportados para a URSS para reparações laborais. Em poucas semanas, mais de 200 mil pessoas foram presas e transferidas. Na Romênia e Hungria, as batidas foram feitas com listas preparadas pelas autoridades locais. Na Iugoslávia, os partisanos comunistas entregaram milhares de alemães do Banato aos oficiais soviéticos. Os campos foram organizados seguindo o modelo do Gulag. Os prisioneiros eram numerados, despidos de suas roupas e alojados em barracões de madeira cercados por arame farpado. A jornada de trabalho podia durar até 16 horas, com temperaturas abaixo de zero e sem equipamento adequado. Em Vorkutá, um campo além do Círculo Polar Ártico, os alemães cavavam túneis em minas de carvão a 40 graus abaixo de zero. Em Karaganda, no Cazaquistão, trabalhavam na construção de plantas químicas erguidas sobre as fundações do deserto. As condições eram desumanas. As rações consistiam em pão preto, sopa aguada e, ocasionalmente, peixe seco. As doenças se espalhavam rapidamente. As punições incluíam confinamento em celas, sem aquecimento ou execuções sumárias por sabotagem. Os guardas, muitos deles ex-prisioneiros de guerra soviéticos transformados em carcereiros, agiam com brutalidade. A ordem era clara. Os alemães devem pagar com trabalho o que destruíram com fogo. Ao longo de 1945, os campos se encheram não apenas de prisioneiros militares, mas também de civis. Mulheres capturadas na Silésia ou nos Sudetos eram enviadas junto aos homens. Em alguns complexos, as crianças eram separadas e enviadas para orfanatos estatais para serem reeducadas como cidadãos soviéticos. Documentos desclassificados após a queda da URSS revelam que mais de 1,5 milhão de alemães foram deportados para o interior soviético entre 1945 e 1949. Cerca de metade nunca voltou,
Na Polônia e na Tchecoslováquia, sob supervisão soviética, foram estabelecidos campos subordinados à NKVD. Sua função era dupla: eliminar a presença alemã e purgar politicamente aqueles que pudessem se opor aos novos regimes comunistas. Em Jaworzno, Potulice ou Lambinovice, os prisioneiros trabalhavam na reconstrução de cidades destruídas, desmontando fábricas alemãs para enviá-las como espólio de guerra à URSS. Cada máquina, cada gerador, cada vagão era desmontado peça por peça pelos próprios alemães que os haviam fabricado. Na Hungria, o processo foi igualmente implacável. Milhares de alemães do Danúbio foram deportados para campos nos Cárpatos e na Ucrânia. As autoridades comunistas os acusavam de ter colaborado com a ocupação nazista, mas muitos jamais haviam saído de suas aldeias. Na Romênia, os alemães da Transilvânia sofreram o mesmo destino. Dos 70.000 deportados em 1945, cerca de um terço morreu no caminho ou nos campos soviéticos. Na Alemanha Oriental, sob controle soviético, os campos do antigo sistema nazista foram reutilizados. Sachsenhausen, Buchenwald, Bautzen, Jamlitz, nomes que simbolizavam o horror do Reich, tornaram-se Speziallager, ou seja, campos especiais da NKVD. Entre 1945 e 1950, mais de 120.000 pessoas passaram por eles, a maioria civis acusados de suspeita de fascismo. Estima-se que pelo menos 43.000 morreram ali, vítimas de fome ou doenças. Os corpos eram enterrados em valas comuns. O ciclo de violência se fechou. Os mesmos muros serviam agora para uma nova repressão. O sistema de trabalho forçado se espalhou até os confins do Império Soviético. Nos Urais, os alemães reconstruíram fábricas metalúrgicas. Na Ucrânia, cultivaram arroz em campos alagados. Na Sibéria, abriram caminhos na tundra. Relatórios internos da NKVD mencionavam os resultados em linguagem burocrática. O contingente alemão cumpriu 103% do plano de produção. Por trás desses números havia milhares de vidas exaustas. Alguns prisioneiros foram libertados após cumprir cotas de trabalho de 5 anos, outros por doença. Aqueles que retornavam à Alemanha Oriental tinham corpos debilitados, sem dentes e mãos deformadas pelo frio. Muitos foram recebidos com desconfiança. As autoridades comunistas temiam que se tornassem testemunhas inconvenientes. Nos arquivos do Ministério do Interior da RDA, os repatriados eram classificados como elementos potencialmente hostis. Para a propaganda soviética, os campos eram uma escola de redenção. Nos noticiários, prisioneiros alemães apareciam sorrindo enquanto levantavam casas ou pontes. Na realidade, a maioria não tinha forças nem para segurar uma pá. Em 1947, um relatório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha estimou que pelo menos 700.000 alemães ainda permaneciam em campos soviéticos. Moscou negou os números e bloqueou o acesso às áreas de internamento. O destino de muitos desaparecidos só foi conhecido décadas depois. Nos anos 1990, quando os arquivos do Gulag começaram a ser abertos, surgiram listas com nomes de milhares de prisioneiros alemães mortos em lugares como Perm, Magadan ou Novosibirsk. Os registros indicavam a causa da morte com frases idênticas: colapso cardíaco, pneumonia, exaustão física. Nenhum tinha túmulo. Em 1950, após a consolidação da Guerra Fria, os últimos grupos de prisioneiros foram repatriados. A operação recebeu o nome de O Retorno dos 10.000, embora fossem muito mais. Voltavam em trens lentos, cruzando a fronteira de Frankfurt do Oder. As famílias esperavam em silêncio, com fotografias nas mãos. Alguns trens chegavam vazios, outros traziam homens envelhecidos 20 anos em 5. A União Soviética nunca reconheceu oficialmente a existência de campos para civis alemães. Durante décadas, a narrativa oficial falava de reparações laborais voluntárias. Nos livros escolares soviéticos, os alemães apareciam como o povo que destruiu a Europa, não como vítimas do sistema que tomou seu lugar. Os crianças-lobo da Prússia Oriental. Quando a guerra terminou, a Prússia Oriental deixou de existir. O que havia sido o coração cultural do antigo reino alemão tornou-se uma terra fantasma, dividida entre Polônia, Lituânia e a União Soviética. As cidades estavam destruídas, os homens mortos ou prisioneiros e as estradas cobertas de refugiados.
Entre eles, milhares de crianças ficaram sozinhas, sem pais, sem lar e sem identidade. Seriam lembradas com um nome tão trágico quanto poético: as crianças lobo ou Wolfskinder. O fenômeno começou nos últimos meses de 1944, quando a frente soviética devastou a Prússia Oriental. Os bombardeios, execuções e estupros causaram a desintegração total da estrutura familiar. Muitos pais foram assassinados ou deportados, outros morreram nas colunas de refugiados que fugiam para o oeste. As crianças que sobreviveram ficaram abandonadas em vilarejos vazios ou nas florestas. Tinha entre 5 e 14 anos e logo aprenderam que depender de adultos significava morrer. À medida que a fome se espalhava, essas crianças começaram a vagar pelos campos. Escondiam-se durante o dia e saíam à noite para buscar comida nas ruínas ou roubar nos trens de suprimentos. Sua aparência selvagem lhes deu o nome pelo qual entrariam na história. Viviam entre lobos, comiam raízes, ratos ou casca de árvore. Alguns se organizavam em grupos, quase tribos, que se deslocavam entre as fronteiras polonesa e lituana. Outros caminhavam sozinhos, sem rumo, seguindo o instinto de encontrar algo que os mantivesse vivos. A paisagem era apocalíptica. As fazendas estavam vazias, as aldeias incendiadas e os soldados soviéticos patrulhavam as estradas. As crianças aprenderam a se esconder entre os escombros ou debaixo dos vagões dos trens. Se fossem capturadas, eram enviadas para orfanatos estatais ou campos de trabalho, onde a fome era igualmente mortal. Muitos preferiam continuar fugindo. O frio, os lobos e a doença eram ameaças constantes, mas o maior medo era ser encontrado. No final de 1945, a fome atingiu seu auge. Em Königsberg, renomeada Kaliningrado, as ruas estavam cheias de cadáveres. As crianças recolhiam migalhas dos mercados negros ou restos das cozinhas do Exército Vermelho. Algumas foram acolhidas por camponeses lituanos que, apesar das proibições soviéticas, lhes deram abrigo. Outras foram vendidas ou trocadas por comida. Nas aldeias rurais da Lituânia, muitas receberam novos nomes e foram criadas como filhos próprios, ocultando sua origem alemã para evitar represálias. O governo soviético havia proibido expressamente falar alemão na região. Ser identificado como alemão equivalia a uma sentença. As crianças descobertas eram levadas aos orfanatos do Estado, onde recebiam nomes russos e eram doutrinadas no comunismo. Algumas foram transferidas para Belarus ou Ucrânia, onde cresceram acreditando ser soviéticas. Décadas depois, ao abrir os arquivos, muitos descobriram sua verdadeira origem. As condições nos orfanatos eram brutais. Relatos da época descrevem prédios sem aquecimento, comida racionada e castigos físicos constantes. As crianças menores morriam de frio ou doenças. Os sobreviventes relatavam dormir em pisos gelados, comer cascas de batata e aprender a não chorar. Chorar podia ser motivo de espancamento. Entre 1946 e 1948, a Cruz Vermelha tentou localizar os menores desaparecidos da Prússia Oriental. Os registros eram incompletos. Milhares de famílias haviam sido exterminadas. Em algumas aldeias lituanas, os camponeses se recusavam a entregar as crianças adotadas, temendo que fossem deportadas para a Alemanha ou presas pelas autoridades soviéticas. Muitos já falavam lituano, haviam esquecido sua língua natal e não lembravam seus nomes originais. Com o tempo, os Wolfskinder tornaram-se uma geração invisível. Não eram alemães nem soviéticos, não tinham documentos nem pátria. Alguns viveram toda a vida com identidades falsas. Nos anos 50, com a consolidação do regime comunista na Lituânia, foram perseguidos como o remanescente do fascismo. Apenas aqueles que conseguiram atravessar clandestinamente para a zona de ocupação ocidental conseguiram recuperar um nome e uma nacionalidade. Estima-se que cerca de 25 mil sobreviveram, outros 10 mil desapareceram sem deixar rastro. O caso húngaro e romeno, deportações controladas e caos político. Enquanto na Polônia e na Tchecoslováquia a expulsão dos alemães adquiria contornos de vingança popular, na Hungria e na Romênia, o processo foi apresentado como uma operação ordenada, sob supervisão soviética. Mas a aparência de legalidade mal escondia o mesmo pano de fundo de medo, miséria e deslocamento. As deportações foram menos caóticas,
mas não menos devastadoras. Ali, a limpeza étnica se disfarçou de política administrativa. Em 29 de dezembro de 1945, o governo húngaro emitiu o Decreto 12.330, ordenando a expulsão de todos os alemães culpados de apoiar o nazismo ou se identificar com a nação alemã. Na prática, aplicou-se a quase todos. As autoridades soviéticas coordenaram os deslocamentos, alegando que se tratava de uma repatriação voluntária para a Alemanha. Mas a maioria dos afetados havia nascido na Hungria e nunca tinha pisado no Reich. Os trens partiram de Győr, Pécs, Szekszárd e Baja rumo à zona de ocupação americana. Em cada vagão viajavam famílias inteiras apenas com o que podiam carregar. Frequentemente, as listas eram elaboradas arbitrariamente. Bastava um sobrenome alemão para ser incluído. Os funcionários locais confiscavam suas casas e as realocavam para camponeses húngaros ou repatriados do leste. Entre 1946 e 1948, cerca de 220 mil pessoas foram deportadas. Milhares morreram durante a viagem ou nos campos de trânsito. A operação foi acompanhada por intensa campanha de propaganda. Jornais do Partido Comunista publicavam artigos intitulados "Os traidores estão indo embora" ou "A Hungria purifica seu solo". As autoridades insistiam que se tratava de um ato de justiça social, não de vingança. Nas aldeias, os funcionários liam as listas de deportação em voz alta diante dos vizinhos reunidos. Os escolhidos tinham 1 hora para recolher seus pertences. Alguns tentaram se esconder ou falsificar documentos, mas os informantes eram abundantes. O medo e a humilhação se tornaram parte do cotidiano. No sul do país, onde famílias suábias trabalhavam a terra há gerações, a expulsão destruiu uma economia inteira. As colheitas se perderam e as aldeias ficaram semivazias. As propriedades foram ocupadas por camponeses trazidos do norte, muitas vezes sem experiência agrícola. A paisagem mudou de idioma e proprietário em poucas semanas. Simultaneamente, o NKVD selecionou cerca de 30 mil homens e mulheres para enviá-los a campos de trabalho na União Soviética, sendo chamados de reparações humanas. Os trens partiram para a Ucrânia e os Urais carregados de trabalhadores que nunca foram julgados. Cerca de 1/3 deles não retornou. Na Romênia, o processo foi mais confuso e contraditório. O país havia mudado de lado em 1944, juntando-se aos aliados, mas isso não o salvou do controle soviético. Na Transilvânia, Banato e Bessarábia viviam mais de 700 mil alemães, descendentes de colonos saxões e suábios estabelecidos séculos antes. Inicialmente, as autoridades comunistas evitaram uma expulsão total. Precisavam de mão de obra para a reconstrução e temiam o colapso econômico. No entanto, a pressão soviética era implacável. Em janeiro de 1945, o governo romeno promulgou um decreto secreto autorizando a deportação de todos os alemães entre 17 e 45 anos aptos para o trabalho. Em poucos dias começaram as batidas, com soldados do exército e agentes soviéticos invadindo vilas ao amanhecer, cercando casas e prendendo homens e mulheres jovens. Na vila de Biertan, na Transilvânia, mais de 300 pessoas foram levadas em apenas uma noite. Os trens partiam para o leste sem aviso prévio. Os deportados foram enviados a minas e fábricas na Ucrânia, Donbass e nos Urais. As condições eram extremas. Muitos morreram de frio ou doença antes de chegar. Os que sobreviveram trabalharam até 10 anos antes de serem repatriados. Ao retornar, encontravam suas propriedades confiscadas e suas aldeias ocupadas por colonos romenos ou húngaros. As autoridades comunistas negavam-lhes a cidadania, classificando-os como inimigos do povo. Enquanto isso, na Romênia, eram organizados tribunais populares que julgavam os supostos criminosos de guerra alemães. Bastava ter servido na administração nazista ou até mesmo ter ensinado em escolas de língua alemã para ser condenado. Muitos foram enviados para prisões ou campos internos, como o de Targu Jiu. A repressão também se estendeu aos intelectuais e sacerdotes saxões. A cultura alemã na Transilvânia, que floresceu por séculos, desapareceu quase completamente. Entre 1946 e 1948, a situação se estabilizou parcialmente. As potências ocidentais, preocupadas com a magnitude do deslocamento, pressionaram para frear as expulsões.
No entanto, aqueles que já haviam sido deportados não puderam retornar. O governo romeno utilizou suas propriedades confiscadas para redistribuir terras entre camponeses leais ao Partido Comunista. Nossos registros, seus nomes foram eliminados. Na Hungria, o processo de integração dos poucos alemães que permaneceram foi igualmente duro. Foi-lhes proibido falar seu idioma em público, imprimir jornais ou ensinar sua cultura. As crianças deviam frequentar escolas húngaras e adotar novos nomes. Quem resistisse era acusado de revisionismo fascista. Somente na década de 1950, com a consolidação do regime de János Kadar, foi permitida certa reabilitação simbólica. Mas, para então, os Donauschwaben eram uma comunidade fragmentada. Os censos de 1950 mostraram o resultado. Na Hungria, restavam apenas 200.000 alemães étnicos, menos da metade do que vivia antes da guerra. Na Romênia, cerca de 350.000, empobrecidos e dispersos. O restante havia desaparecido entre fronteiras, trens ou campos soviéticos. As terras do Danúbio, que por séculos foram um mosaico de línguas, tornaram-se regiões homogêneas, vigiadas e empobrecidas. As igrejas luteranas fecharam, os jornais germânicos desapareceram e os antigos letreiros em alemão foram arrancados das fachadas. Em seu lugar, restaram muros vazios e vilarejos silenciosos. O silêncio do mundo, justiça seletiva e propaganda aliada. Nos anos imediatos ao fim da guerra, a Europa se dividiu entre vencedores e vencidos, entre vítimas e culpados. Nesse esquema moral rígido, não havia espaço para uma verdade incômoda. Milhões de civis alemães estavam sendo expulsos, torturados ou assassinados no coração do continente. Os aliados sabiam o que estava acontecendo. Os relatórios chegavam toda semana às embaixadas de Londres, Washington e Paris. Mas o mundo escolheu ficar em silêncio. Falar sobre a tragédia alemã enquanto os fornos de Auschwitz ainda fumegavam parecia uma obscenidade política. Nos escritórios de Washington, os relatórios de inteligência descreviam com detalhes as expulsões em massa. Documentos do Departamento de Estado falavam de milhares de mortos por inanição nos comboios provenientes da Polônia e da Checoslováquia. Mas os memorandos terminavam com uma frase repetida: não se recomenda ação pública. A prioridade era manter a unidade aliada contra a União Soviética e evitar qualquer propaganda que pudesse favorecer os revisionistas alemães. Os britânicos adotaram a mesma postura. Em outubro de 1945, um relatório do Foreign Office admitia que as condições dos alemães deslocados na Europa Oriental são desumanas. Mas acrescentava: dada a magnitude dos crimes nazistas, é preferível não destacar este assunto perante a opinião pública. O sofrimento alemão era, afinal, politicamente incorreto. Nos Estados Unidos, a imprensa também não quis olhar muito de perto. Os grandes jornais, concentrados nos julgamentos de Nuremberg e na reconstrução da Europa, quase não mencionavam os deslocamentos. Quando mencionavam, usavam eufemismos como transferências de população ou relocalizações necessárias. As poucas fotografias que mostravam trens abarrotados de civis eram interpretadas como imagens da guerra, não da pós-guerra. Na União Soviética, o silêncio foi imposto por decreto. Os jornais comunistas celebravam as deportações como uma vitória do povo. Stalin havia entendido o valor propagandístico da punição coletiva. A miséria alemã demonstrava o poder do socialismo triunfante. Nos filmes soviéticos da pós-guerra, os alemães apareciam como caricaturas derrotadas, humilhadas, necessárias para a narrativa de redenção do proletariado. As imagens dos campos de trabalho ou dos trens de deportados nunca foram mostradas. As emissoras aliadas transmitiam mensagens de esperança, reconstrução e perdão. A palavra Vergeltung, ou seja, vingança, desapareceu do vocabulário político. Mas nos porões das estações, os trens de refugiados continuavam a chegar e as autoridades evitavam que fotógrafos se aproximassem. Em 1946, um jornalista sueco que tentou documentar a situação dos deslocados na Polônia foi detido e expulso. A tragédia deveria permanecer invisível. O novo equilíbrio global contribuiu para enterrar o assunto. Com o início da Guerra Fria, os refugiados alemães tornaram-se peões no tabuleiro político. Na República Federal da Alemanha, o chanceler Konrad Adenauer os integrou como símbolo do sofrimento nacional e do anticomunismo.
mas sem exigir justiça internacional. No leste, a República Democrática Alemã adotou a versão soviética. Os expulsos eram inimigos de classe ou instrumentos do imperialismo ocidental. Nenhum dos dois lados queria falar deles como vítimas. As Nações Unidas, recém-criadas, também permaneceram em silêncio. Sua comissão de refugiados concentrou-se nos sobreviventes do Holocausto e nos deslocados da Europa Oriental, mas excluiu explicitamente os alemães. O argumento era que não podem ser considerados refugiados aqueles responsáveis pelo conflito. Assim, milhões de pessoas ficaram fora da categoria legal que lhes teria concedido ajuda internacional. Os números do horror, mortos, deslocados e desaparecidos. Ao final da guerra, a Europa não estava apenas coberta de ruínas materiais, estava despovoada, destruída e irreconhecível. Entre 1944 e 1950, a expulsão dos alemães do leste europeu tornou-se o maior deslocamento forçado do século XX. 12 milhões de pessoas abandonaram suas casas. Entre 500 mil e 2 milhões morreram no caminho. O número exato jamais poderá ser conhecido. As estatísticas se dissolveram com os corpos nos campos, trens e rios congelados. As estimativas mais amplas falam em entre 12 e 14 milhões de expulsos. Destes, pelo menos 7 milhões vieram de territórios que passaram a fazer parte da Polônia, 3 milhões da Tchecoslováquia, 500 mil da Hungria, 400 mil da Romênia e 200 mil da Iugoslávia. No total, uma Alemanha inteira desintegrada e encaminhada para o nada. As mortes se distribuem entre 3 causas principais: violência direta, ou seja, fuzilamentos, estupros, linchamentos, fome e doenças nos campos de trânsito, e as condições extremas das marchas de inverno. Somente no inverno de 1945, cerca de 300 mil pessoas morreram nas estradas cobertas de neve que ligavam a Prússia Oriental ao oeste. Nos comboios ferroviários, a taxa de mortalidade chegava a 20%. Nos campos de internamento poloneses e tchecoslovacos, outros 400 mil desapareceram. O Mar Báltico também engoliu dezenas de milhares. O naufrágio do Wilhelm Gustloff, com mais de 9 mil vítimas, continua sendo a maior catástrofe marítima da história. Seguiram-se o Goya e o General von Steuben, com outros 12 mil mortos combinados. Nenhuma tragédia civil comparável do século XX foi tão silenciosa. A redistribuição forçada dos alemães transformou a demografia europeia. A Polônia aumentou seu território em 1/3 às custas do Reich, enquanto sua população tornou-se quase inteiramente eslava e católica. A Tchecoslováquia tornou-se um estado etnicamente homogêneo pela primeira vez em sua história. Hungria e Romênia eliminaram comunidades alemãs que existiam há mais de 200 anos. Em 5 anos, a cultura alemã desapareceu da metade oriental da Europa. Os refugiados que chegaram à Alemanha Ocidental representavam mais de 1/5 de sua população total. A integração foi lenta e amarga. Muitos viveram por anos em quartéis, escolas ou estações abandonadas. A ajuda internacional foi escassa e as autoridades aliadas evitaram reconhecer oficialmente sua condição de vítimas. Em 1950, mais de 2 milhões de deslocados ainda não tinham moradia fixa. A magnitude da catástrofe humana só começou a ser dimensionada décadas depois. Os registros da Cruz Vermelha Alemã, atualizados nos anos 70, contabilizam 473.013 alemães desaparecidos em ação civil, expressão que abrange execuções, sequestros e mortes sem certificado. Demógrafos modernos estimam que o número real ultrapassa 1 milhão. Nos tratados internacionais, a limpeza étnica alemã nunca foi formalmente reconhecida. A ONU, criada em 1945 para evitar novas atrocidades, omitiu qualquer referência a ela. O mundo precisava de heróis e culpados claros, não de vítimas que obscurecessem os limites da moral. Hoje, os números permanecem como epitáfios sem túmulo. Entre 12 e 14 milhões de expulsos, entre 500 mil e 2 milhões de mortos, mais de 20 mil vilas alemãs apagadas do mapa. Nenhum monumento os reúne todos. Os cemitérios do leste ficaram abandonados, cobertos de grama ou esquecimento.